Olá, eu sou Janaína Sporidoro, especialista em neuroeducação, elaboradora profissional de material didático, e para esse vídeo aqui eu gostaria de lembrar que eu também sou empresária há mais de 10 anos, quase 15, então faz uma grande diferença aí no vídeo o que eu vou contar para vocês. Porque esse aqui é um vídeo do Professor Rico, que é aquele tipo de vídeo para você que quer mudar a sua carreira, que quer transformar a sua vida, né? Porque quando a gente muda de carreira, a gente também transforma o nosso estilo de vida. Isso já aconteceu algumas vezes durante a minha carreira. Eu já ocupei vários tipos de cargo, né? Então, eu já fui professora, já fui estagiária, já fui professora, já fui coordenadora, já fui diretora, já fui professora de idiomas, já fui produtora de material didático em EVA. Então, assim, eu já trabalhei com tradução, né, laudas de tradução, então eu já tive, assim, uma gama de possibilidades aí na minha carreira, já experimentei várias, daí eu cheguei na que eu gostei mais, que foi a produção de material didático. Mas a parte da produção, eu tenho um perfil muito forte de empresária, que eu até construí em sala de aula, o que é interessante, porque se a gente pensar, nem sempre a gente olha a sala de aula como um ambiente empresarial, mas a escola não deixa de ser uma empresa, embora seja uma empresa com algumas características diferentes de uma empresa aí mais convencional, né, que a gente está acostumado a ver em filmes, em coisas assim. E ela também possibilita mudanças aí na carreira. Só que uma coisa da mudança que impede muitas pessoas de avançar nessa mudança é o medo, gente. Então, o medo é uma coisa que se enfrenta diariamente no ambiente empresarial. Então, todo empresário sabe que o medo existe, né? Mesmo que ele não demonstre. E esse medo é importante de ser identificado, porque sem eu identificar o meu medo, eu não consigo avançar na minha carreira ou na minha empresa. Né? Então, se você é um professor que quer sair da sala de aula, ou um gestor que quer partir para outra área, ou até um professor que quer uma outra ocupação ainda dentro da educação, você com certeza vai se beneficiar desse vídeo, né? Eu gostaria só de lembrar antes da gente começar que a gente tem aí uma série de vídeos do professor Rico. O primeiro deles é o Informação versus Conhecimento versus Sabedoria, e ele vai ser o ponto de partida do seu conhecimento, da sua jornada, para que você seja mais valorizado, para que você seja um profissional melhor e para que você possa alcançar os seus sonhos pessoais por meio da sua carreira, né? Porque a carreira é o que vai alavancar a possibilidade ou não desses sonhos. Porque eu estou falando aqui de professor rico, mas a riqueza ela é do ponto de vista. Então, às vezes, para a pessoa, a riqueza é o tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático que foi da minha vida. Durante muitos anos da minha vida, quase 10, quase uma década aí, eu trabalhava em escola pública e em escola particular. O que que acontecia? A impossibilidade de viajar por longos períodos, né? Então, quando eu trabalhava na escola particular, eu tinha minhas férias em julho e eu voltava às aulas no meio de janeiro. E na escola pública, eu tinha as férias em janeiro e em julho eu tinha o recesso, então eu trabalhava meio mês. O que que acontecia? A gente não batia. Quer dizer, eu nunca tinha férias, porque a particular tinha férias em janeiro e a pública tinha férias em julho. Resultado, férias nenhuma, só naquele período ali de Natal e Ano Novo é o que eu conseguia viajar. E eu gosto muito de viajar. Então, para mim, riqueza é ter uma ocupação que me permita ter flexibilidade e liberdade e tempo para fazer as coisas que eu quero quando eu quero, né? Então, isso para mim é ser um professor rico. Então, a riqueza, ela é de acordo com o seu ponto de vista. Mas também é riqueza para eu poder viajar, eu preciso de dinheiro, né? Então, eu preciso encontrar formas desse dinheiro vir para mim.
sem ser na sala de aula, porque a sala de aula me prendia. Eu gostava muito da sala de aula, mas eu não gostava do ambiente da escola, né? Então, aquelas regras todas, a parte burocrática não me agradava. Então, eu mudei de vida exatamente por causa disso. E esse vídeo aqui do Informação, Conhecimento e Sabedoria, ele é o principal da série toda e ele é o primeiro. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui no final para você começar a sua jornada, né? Mas a gente tem uma playlist aí do professor Lee. E hoje a gente vai falar do medo, né? E o medo vem da mudança, porque sem mudança você também não consegue mudar a sua carreira, ou mudar seu modo de vida, ou alcançar os seus sonhos, né? Eu trouxe até um clichê aqui que todo mundo já ouviu falar, ou eu espero que você já tenha ouvido falar, porque é bem comum, é uma metáfora, né, na verdade, sobre o copo cheio e o copo vazio, que é quando a gente olha um copo pela metade. Algumas pessoas vão falar que ele tá meio cheio, e outras pessoas vão falar que ele tá meio vazio, né? Eu sempre achei que ele estava meio cheio, porque qualquer coisa que você tem de vantagem já é um ponto positivo ao seu favor. Então, se eu tenho meio copo, já é melhor do que nada, né? Então, a gente vai ter a pessoa que encara de uma forma positiva e a pessoa que encara de uma forma negativa. Então, aí o copo não tá cheio, é ruim, né? É ruim porque não veio tudo para mim, é aquela zona de conforto, né? Mas quem tá com um copo meio vazio vai batalhar por aquilo. E essa mudança, né, como que eu vou buscar essa água, né? Por exemplo, eu não tenho a possibilidade de água. Como que eu busco essa água? Como que eu construo essa água para encher o copo? Então, esse é o ponto, né? Será que eu vou ter que ir num riacho que é cheio de jacarés, né? E depois eu vou ter que filtrar essa água? Então, imagina se tem uma situação bem extrema. Falando de mudança, né, a gente tem dois lados distintos dela, que agora eu vou falar do medo, porque a mudança pode ser muito assustadora, né? Então, mudar a vida faz com que você tenha medo. Medo por quê? Porque faz você sair da zona de conforto. E daí, nos vídeos anteriores, eu já comentei sobre essa saída da zona de conforto. O medo, a mudança faz com que você precise fazer coisas diferentes e nem sempre você domina aquelas coisas, né? Então, o fato de não ter conhecimento, não estar habituado, faz com que muitas pessoas permaneçam no lugar. E isso é muito ruim para o ser humano, muito ruim mesmo, porque é uma pessoa que não evolui, né? Então, na verdade, é uma ameba ambulante, né? Vamos falar assim. Porque é uma pessoa que não tem avanço, né? Então, é assim, é inconcebível um ser humano não ter avanço, porque é natural o ser humano querer avançar, mas se ele não quer avançar, é porque aí no meio tem algum problema, ou uma síndrome de burnout, no nosso caso aí, ou um quadro depressivo. Então, isso precisa ser tratado aí com um psicólogo ou um psiquiatra, dependendo da gravidade, que vai fazer você sair da zona de conforto. E algumas pessoas quando precisam mudar, elas vão ter esse medo que vai ser um mecanismo de segurança. Isso é importante. Como eu falei, os empresários eles têm medo. É que eles não demonstram, porque eles aprenderam a lidar com esse medo, né? Eles sabem que o medo é um sinal de alerta. Então, quando eu tenho medo de arriscar, né, eu gostaria de sair da sala de aula para montar o meu pet shop, mas eu não sei se der errado, né? Então, esse medo vai ser um mecanismo de mudança. Por que que eu acho que vai dar errado? Porque eu não tenho expertise naquilo. Eu não sei o que é preciso fazer, eu não domino esse conteúdo para eu poder ter sucesso nessa outra área. Eu adoro animais de estimação, conheço tudo, sei onde comprar o fornecedor, mas eu não sei se vai dar certo. Então, esse medo, esse mecanismo, porque assim, porque eu nunca trabalhei com isso. Então, esse nunca trabalhei com isso pode causar também o medo. E daí, você precisa de um apoio. Uma coisa errada que as pessoas fazem é buscar apoio em outra pessoa. Deixa eu até falar disso, porque é bem importante.
Eu já vi 1 milhão de negócios dar errados, assim, muitos mesmo, porque eu faço consultoria para pequenos empresários, né? Então, eu já vi assim uma gama de negócios dar errado, porque a pessoa insistiu em buscar ajuda em um amigo. Ah, é porque eu tenho esse amigo que ele tem um perfil empreendedor, então eu vou chamar ele para ser meu sócio. Por quê? Porque esse medo da mudança faz com que você crie uma muleta. Mas a resposta não está no seu colega que é sócio, porque você vai criar uma expectativa em relação a essa sociedade que nem sempre é real, né? Então você vai criar a expectativa que ele vai dar conta da parte que você não dá. Mas isso daí é uma ilusão, porque nem sempre, aliás, a maioria das vezes, a sua expectativa é diferente da realidade da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está entrando porque ela percebe que você sabe muito daquela área, né? Então, eu quero montar uma escola de reforço, mas eu não sou boa em gerenciar, eu sou boa nessa questão pedagógica. Ótimo. Você colocar um sócio só para você ter uma muleta não vai adiantar nada. Então, muitas vezes, esse sócio, o que que ele vai pensar? Ela já sabe como que funciona o reforço, tudo, então ela vai cuidar de tudo e eu só vou aparecer lá com a parte financeira, mas não era isso que você precisava. Lógico que o dinheiro sempre ajuda para poder abrir, né? Então, aí ele entra com o dinheiro, entra com expertise. Mas e quem vai gerenciar isso, né? Quem é a pessoa que vai pensar como que vai ser o marketing dessa empresa? Quem é a pessoa que vai pensar quais são as formas de comunicação que você vai ter com a comunidade que você atende? Quem vai pensar nas estratégias de venda, né? Então, tem uma série de coisas que são extra dessa escola de reforço que a pessoa que entrou com o financeiro ou a pessoa que entrou como sócio para poder morder um pouco do seu expertise não vão dar conta, né? E daí o que acontece? Você perde o sócio e o amigo, porque sempre dá em briga e a pessoa nunca mais fala com a outra. É assim que acaba acontecendo. Já vi isso acontecer com lanchonete, com pizzaria, com salão de beleza, né? Então o conselho é coloque suas fichas em você, né? Muito raramente dá certo isso de sociedade, que cada um pensa de modo diferente e a expectativa é diferente da realidade também. Então, embora seja assustador, embora você tenha medo, procure não se apoiar no outro, né? Que sempre dá algum piriri. Esse medo, que é o seu mecanismo de segurança, ele é legal, mas você precisa saber o medo do que você tem. O principal é você identificar o seu medo. Nomear o seu medo faz você olhar o outro lado. Então, por enquanto, você está assustado, com medo, não sabe se vai dar certo, mas quando você nomeia, eu tenho medo porque eu não sei trabalhar com a divulgação. Então, o que que você vai fazer? Você vai atrás de informações de divulgação. Eu tenho medo porque eu não sou bom vendedor. O que que você faz? Você monta o negócio, mas antes você faz algum curso de vendas, não que você vá vender o produto, mas para você ter um expertise, né, uma base para você poder identificar um bom vendedor para você. Então, quando você for buscar um funcionário recepcionista, você vai poder treinar o seu recepcionista com um perfil já de venda, né? Quando eu montei a escola de idiomas, porque eu tive uma escola de idiomas, né? Quando eu tinha uns 20 anos, eu montei uma escola de idiomas. 21. Com 21 anos eu montei a escola de idiomas. E o que que eu fazia quando eu pegava um recepcionista novo? Ele vinha cru, gente, porque eu adoro treinar gente do zero, que daí não vem com vício nenhum, né? Então eu adoro funcionário que é treinado do zero, que daí você põe do jeito que você quer. E daí eu pedia para esse funcionário tanto visitar quanto ligar para algumas escolas de idioma concorrentes. Por quê? Na minha frente ele ligava, pedia informações para o filho, para idiomas ou para ele mesmo, né, dependendo do caso. E daí, depois que ele terminava a ligação, ele comentava o que que ele gostou daquela ligação, o que que ele não gostou. Por quê? Porque assim ele já vai tirar da frente coisas que desagradam na hora do atendimento. Então, tudo aí é uma aprendizagem, né? Então, tudo você vai
aprendendo com exemplos bons e exemplos ruins. Então, quando eu nomeio que o meu medo é o marketing, ou que meu medo é não dar conta sozinho, ou que meu medo é não saber vender ou não saber contratar um funcionário, eu consigo identificar a minha falha, e identificando a minha falha, eu consigo resolver esse medo. Fica mais tangível, mais fácil, né? E daí eu começo a ver o outro lado, que é o lado da oportunidade. Né? A mudança, ela pode ser também uma oportunidade a partir da nomeação daquele medo que eu tinha. Porque ele vai transformar o incerto em uma possibilidade. Ah, eu gostaria de vender camas para cachorro, mas eu camas e brinquedos que eu mesmo faço. Mas eu não sei como fazer isso em escalas grandes, né? Eu sei fazer para o meu cachorro, para o cachorro da vizinha, para uma encomenda ou outra. Mas como que eu faço isso ser escalonável? Né? Como eu faço isso vender em grande quantidade? Ou se não, ah, eu sei fazer joguinhos pedagógicos, GVA, painéis, mas eu acabo vendendo só para uma ou outra pessoa porque eu não sei como vender isso comercialmente. Né? Mesmo no site não vende bem, como que eu faço para poder escalonar esse negócio? O que que é escalonar? É vender em maiores quantidades, né? Então, como que eu faço para poder transformar aquilo em linha de produção, né? Sem perder a qualidade. Então, quando eu transformo esse medo em uma aprendizagem, eu nomeio ele e vou atrás das informações para poder entender melhor o medo que eu tinha, eu vou transformar essa incerteza que eu tinha do negócio em uma possibilidade, né? Então, eu quero atender em clínica. Só que só fazer o curso de neuropsicopedagogia, de psicopedagogia, não me deu a segurança. O que faltou para você? Então, esse o que faltou é a sua incerteza, o seu medo. Quando você identifica ele e nomeia, você começa a trazer uma possibilidade, porque você vai tratar dele, né? E daí você vai usar o que você já aprendeu sobre mudança, porque todo mundo já mudou na vida, gente. Nem que seja do quinto para o sexto ano você já mudou, né? Então, você vai usar coisas que você aprendeu antes sobre mudança para poder lidar com esse medo. O que que eu fiz para poder me adaptar no sexto ano, que mudava de professor toda hora? Né? O que que eu fiz para poder me adaptar ao meu casamento? Então, cada vez que você muda, você aprende novas coisas, novas habilidades. Só que nem sempre você é consciente que você pode usar essa aprendizagem também na sua carreira, né? E essa é a grande diferença. Vamos fazer agora um exercício? Já falei bastante, né? Tá na hora de você fazer um exercício sobre a superação do seu medo de mudança. Então, eu vou colocar aqui 3 passos para a gente poder fazer esse exercício, e daí você pode começar muito iniciante, né, com coisas pequenas, até muito próximas de você, para poder testar esse exercício e ver como ele dá certo. Como transformar o incerto em possibilidade? Primeiro, você vai fazer uma lista de benefícios. Vou dar o exemplo meu, tá? Que é mais próximo de mim. Se eu sair das escolas, eu vou ter e trabalhar em casa, em home office, eu vou ter a possibilidade de escolher quando eu vou viajar. Eu já fui viajar em maio, gente, já fui viajar em abril, já fui viajar em setembro, em outubro. Então, assim, é só eu me organizar. Então, um dos benefícios é a liberdade de tempo. Então, e daí eu vou começar a pensar em outros. Qual que é o outro benefício? Eu faço o meu salário. Então, se eu quero ganhar mais, eu trabalho mais ou crio novos produtos, né? Então, eu vou criando aí possibilidades para mim mesma. Essa lista de benefícios vai depender do que você almeja, né? O que você quer. Então, você quer mais liberdade, você quer mais tempo com a família, você quer menos estresse, então você vai colocar ali os benefícios, e eu colocaria também por ordem de prioridade. Qual que é a prioridade? Não tem plural, gente. Prioridade é única. Então, qual é a sua primeira prioridade, seu primeiro benefício? O mais fácil de você alcançar.
Qual deles é o mais fácil? Eu colocaria assim como primeiro, ganhar um salário igual ao que eu ganho hoje, né, enquanto professora aí no caso, ou enquanto gestora. Porque se eu ganhar um salário igual ou próximo, fora do que eu estou fazendo, já é um ganho muito grande, que eu entendi como ganhar o mesmo de outra forma. Então você vai colocando coisas tangíveis e aumentando a dificuldade desses benefícios, né? Na verdade, isso daí são as metas, né? Mas benefícios, ganhar mais, ter mais liberdade, maior tempo com a família, menor estresse. Então, esses são benefícios. É que eu já estou colocando as metas na frente, que é o 2. O 2 eu vou fazer uma lista de metas, que são essas metas tangíveis que eu já estava falando delas, que eu gosto de adiantar, né? As metas, ganhar um salário igual ou próximo do que eu ganho hoje. Essa é a primeira meta, porque depois eu vou aumentar isso. Primeiro eu preciso igualar. Segunda meta, sei lá, conseguir fazer 3 vezes por semana academia, porque é uma coisa que muitos professores não conseguem fazer devido à questão da escola integral, muitas horas de trabalho. Tem professores que trabalham 10, eu já cheguei a trabalhar 12, 15 horas por dia, né? Então, muitas vezes é uma impossibilidade o exercício físico. Então, colocar isso nas suas metas é importante. Então, tudo que você precisa colocar, porque isso diz respeito à saúde também, tanto mental quanto física, você coloca aí nas suas metas, né? O que que você precisa fazer para alcançar aquele benefício lá, né? E daí você vai celebrar suas conquistas. Então, de repente, você pode falar assim, são coisas intangíveis. Quando eu conseguir ganhar a mesma coisa que eu ganhava quando eu estava em sala de aula, quando eu estava na escola, eu vou me pagar é, um jantar naquele restaurante que eu nunca fui na vida, porque eu não podia gastar. Então, depois na próxima meta, né? Consegui alcançar a meta 2, que é aumentar em 20% meu ganho. Ah, agora eu mereço um final de semana, uma road trip em tal lugar, né? Que eu nunca fui porque eu nunca tive a possibilidade fora, né? Daquele período de férias escolares. Então, tudo você vai celebrando aí as suas conquistas. Por que que é importante celebrar a conquista, gente? Porque você faz aumentar o prazer de ter chegado ali, né? Então, eu sou muito assim, quando eu faço um bom trabalho no começo do ano, eu me dou 3 ou 4 dias num hotel fazenda, alguma coisa assim, lá para março, abril, porque é um prazer que eu tenho, uma recompensa de poder ter alcançado a minha meta. Então, quando eu alcanço a minha meta financeira para esses meses, eu me dou uma viagenzinha próxima aqui, né? Porque eu não posso ir muito longe nessa época, a não ser que eu me programe, que daí também dá, mas eu geralmente não vou nessa época tão longe assim. Então, celebrar a sua conquista, seja com um drink, né? Ah, eu vou comprar aquela bebida caríssima que eu adoro tomar, mas eu quase nunca compro, eu vou tomar aquela bela taça, sabe? Ou se não, eu vou me permitir passar um dia na praia, ou se não, eu vou me permitir ir para um acampamento, eu vou me permitir fazer aquela rota de uma moto que eu queria fazer. Então, depende aí do que você gosta, né? Você sempre celebra porque você potencializa e você deixa maior o gosto pelo que você alcançou, pela sua meta, né? Vou colocar aqui de novo, que daí aqui é importante que fazendo esse exercício aqui, além de tudo, você confie em você, porque com certeza você é capaz de mudar. Às vezes só o que falta é saber como nomear esse medo de mudança que você tem, mas que você consegue superar, né? Porque você é capaz de aprender e de se adaptar. Agora, se você precisar de ajuda na sua jornada, a gente tem aí a série de consultorias. As consultorias, elas são de acordo com o meu tempo livre, elas são feitas aí ou comigo ou com a Cirlei, dependendo do que você precisa.
Ah, eu preciso de vendas, então é com a Cirlei. Eu preciso desse expertise empresarial, então é comigo. E daí você pode se informar com ela no WhatsApp 11 988 4676 e perguntar sobre a consultoria, porque de repente você precisa de um pouco de ajuda para poder identificar até esse medo, criar essa lista de benefícios. Eu te ajudo também, uma por uma nas metas, né? Então a gente vai traçar suas metas, ver. Porque o que acontece, gente? Quando a gente vive na escola, o ambiente ali social ele é muito invisível. Então é interessante você começar a perceber o que te agrada e o que não te agrada, para entender se você quer sair porque tem algo que não te agrada ou se você quer sair porque seu perfil não está mais ali. Suas qualificações fazem com que você tenha outras oportunidades, né? Então, conhecer você mesmo é uma coisa que a gente ajuda muito. E assim a gente consegue criar mais professores ricos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Vou deixar também no resumo do vídeo o telefone da Cirlei, para o WhatsApp, né? E até nosso próximo encontro aqui no canal Janane Espolidório. Se você quer a mudança, você não deixa para a semana que vem. Você acaba de ver esse vídeo e já entra em contato. Porque quando a gente adia, é porque a gente não pretende fazer, né? Então não deixe para amanhã o que você precisa fazer agora. Até o nosso próximo vídeo e bom trabalho para vocês.